E aproveito até para fazer aqui uma atualização nesse caso. Eu já estou de saco cheio, você já deve estar de saco cheio. Você deve estar doido para a gente ou falar que acabou, seja para contratar ou para desistir. Você deve estar doido para isso. Ou para a gente falar que contratou, ou para a gente falar que o Barça desistiu. E a gente teve a esperança de que esse seria o caso, porque na sexta-feira passada terminou o prazo, dia 31 de julho, que o Joan Laporta falou de maneira pública e explícita que era a data limite para o Atlético de Madrid aceitar conversar. Segundo o Joan Laporta, e aí não é furo de reportagem, não é a nossa, eu peguei a informação ali de fonte, não, ele falou. Perguntaram para ele, colocaram o microfone na frente dele, e ele falou com todas as letras. A nossa oferta não é eterna, até o fim desse mês é o prazo, acabando o mês de julho, que acabou sexta-feira passada, se o Atlético de Madrid não responder, nós vamos ter que procurar outras prioridades. E o mundo inteiro repercutiu isso, sempre com uma dúvida, que era uma dúvida justa. E se ele estiver blefando? E se não for verdade? E se ele estiver falando isso para pressionar o Atlético, mas no final das contas ele não tenha de fato a intenção de encerrar negociações pelo jogador, que desde o início da janela foi considerado a prioridade da diretoria? A gente estava com essa dúvida e a gente sabia que na segunda-feira a gente ia ter a resposta. Ou na segunda-feira o Barcelona ia aparecer se movimentando pela contratação de outro centroavante, ou na segunda-feira a gente ia continuar sendo bombardeado por novidades do caso Julián, que é algo que tá todo mundo de saco cheio, você de escutar e eu de noticiar. Mas é a minha obrigação, então eu vou noticiar de novo. Saiu hoje a notícia de que o agente do Julián Álvares vai amanhã se reunir com a diretoria do Barcelona para tentar encontrar um mecanismo de destravar o negócio. E que o Barcelona teria, portanto, estendido o prazo, que era sexta-feira passada, até o fim desta semana. O Julián Álvares estaria cogitando uma manifestação pública, mais uma vez, para tentar forçar a saída. O agente do jogador deve se encontrar amanhã com a diretoria do Barcelona e o Barcelona dessa vez estaria disposto a aumentar o valor ofertado. Por quê? Ficou congelado naqueles 100 milhões lá do começo. Lembra que muito tempo atrás o Barça enviou uma oferta oficial de 100 milhões e o Atlético de Madrid tirou pra merda, não quis nem conversar, postou meme. Ah, se eles vão contratar o Julián, então a gente vai contratar o Rafinha, postou foto com o Rafinha usando a camisa do Atlético de Madrid. Enfim, você deve lembrar de toda essa palhaçada que fez o time da capital. E desde então não aumentaram o valor. Eles não responderam. Então essa reunião seria para encontrar um canal de conversa com a diretoria do Atlético de Madrid, através do agente do jogador, para apresentar uma oferta mais volumosa, que seria de 120 milhões fixos. E se isso for o suficiente para fazer o Atlético de Madrid sentar na mesa para conversar, o Barcelona estaria disposto a discutir valores em variáveis. Foi a notícia que saiu hoje. Então, velhas novidades. O Barcelona vai continuar perseguindo o jogador argentino, que eu já falei que para mim é um erro, já devia ter desistido, já deveria ter buscado outras opções. O Julián Álvares é bom jogador, mas ele não é craque. Não é o Harry Kane, não é o Haaland, não é o tipo de atleta que você espera até o último dia da janela. Você estabelece outras prioridades e corre atrás delas. Não está sendo o caso. O Barcelona vai gastar mais uma semana em busca do jogador, que pode, caso o Atlético mude de ideia, acabar sendo uma espera válida, porque você vai ter conseguido a contratação. Mas é all-in, cada dia que passa, cada dia que o Barcelona perde, são oportunidades que deixam de ser aproveitadas. Eu sou contra, mas é a decisão da diretoria. Então, mais uma semana, pelo menos, de novela Julián Álvares. A gente tem também a atualização de que o agente do jogador vai se reunir pessoalmente com membros da diretoria do Barcelona e que no final das contas o Barça vai aumentar uma oferta que o Laporta também já tinha dito antes, era o teto do que o time estava disposto a ir. Então a gente pode chegar a uma conclusão, duas na verdade. A gente vai continuar tendo que discutir esse assunto. Quem quer saber o dia a dia do Barcelona vai precisar escutar e quem noticia o dia a dia do clube vai precisar falar. E o Laporta blefou em absolutamente tudo que ele falou sobre o caso Julián quando se manifestou publicamente. Nem ele abandonou
a tentativa de contratação, que foi algo que foi falado pelo presidente do Barça de maneira explícita durante a Copa do Mundo. Não foi um dia desse não, foi durante a Copa do Mundo. O prazo máximo era o mês de julho, julho acabou e o Barça continua atrás do Julián Álvares. E vai aumentar a oferta, algo que ele também tinha dito que não faria. Ele não faria loucuras, ele não passaria dos 100 milhões. A gente sabia que ele ia passar, mas que ele já ia chegar a 120 mais variáveis é justamente o que a gente pode considerar uma loucura, um valor muito alto, um valor que acaba contradizendo o que o Laporta afirmou que faria, o que o Laporta disse que estabeleceria como condução do caso Julián. Aí eu emito a minha opinião, que eu já falei de maneira quebrada enquanto soltava a informação, e agora falo de maneira mais aprofundada. Eu já teria corrido atrás de outros jogadores. Eu acho que o Aslani é um jovem de potencial. O Vlahovic é um centroavante com uma característica que o Barcelona não tem. E o Oyarzabal seria um encaixe perfeito no sistema de jogo do Hansi Flick. Também não é um goleador, mas o Julián Álvares tampouco é. O Julián Álvares não é um jogador com uma faceta artilheira. Ele oferece outras coisas, mas artilharia não. E qualquer um desses três poderia ser uma contratação interessante para o Barcelona. Ah, mas o Oyarzabal, a Real Sociedade não ia deixar sair. Tudo bem, se a gente bate na porta dos caras e eles dizem que não vai sair, é uma outra conversa. Foi o que eu falei mais cedo, né? Na hora de comprar, a diretoria do Barcelona tem que ser ativa. Na hora de vender, não depende do Barça. Na hora de vender, alguém tem que vir interessado pelo jogador. Você não consegue vender se não tiver uma parte interessada em comprar. Para comprar, você também vai ter dificuldade se ninguém quiser vender. Mas você vai lá, faz o contato e descobre qual é a situação. Futebol espanhol tem cláusula rescisória, dizem que a cláusula do Oyarzabal é na casa dos 50 milhões. Para centroavante é um valor acessível. É um jogador de 29 anos, tem no mínimo 4 anos ainda de alto nível. São 4 anos que você ganha para dar uma olhada no mercado e procurar um nome que seja mais estelar. Que o torcedor do Barça ele tem esse desejo, né, de ter nomes estelares. O Oyarzabal não é uma estrela, certamente ia contribuir muito ao longo da temporada, mas não ia virar, não ia cair nos gostos da torcida como um grande ídolo. E centroavante, às vezes, o torcedor gosta que tem essa característica. É um jogador experiente, é um jogador vitorioso, é um jogador decisivo, é um jogador que já se dá muito bem dentro e fora de campo com os jogadores do Barcelona por conta do convívio na seleção espanhola. Eu vejo pouquíssimas chances de dar errado. Pouquíssimas chances de dar errado. Né? Mas pode ser que não dê. Aí tem o Vlahovic se oferecendo. Aí tem o Aslani, que está recusando assinar com o Leipzig. Já está tudo encaminhado para ele para o Leipzig. E ele não vai, porque ele está esperando para ver se o Barcelona olha para ele com mais carinho em algum momento da janela. E o Barcelona continua fissurado num jogador que não faz gol. É um centroavante que não faz gol. Que é outro, dentre muitos centroavantes que oferecem muito para a equipe, mas que não é um jogador geracional. É um jogador que não está acima, num patamar só dele, em comparação a tantos outros nomes que sairiam pela metade do preço e que não seriam uma contratação, uma negociação tão traumática. Eu sou contra essa obsessão pelo Julián Álvares desde antes da janela começar e agora mais ainda. E até a galera que acha que ele é lindo, maravilhoso e sensacional, e ele só não faz muito gol por causa do Atlético de Madrid, que os caras atrapalham ele, até essa galera deve olhar agora, pô, dizer que o Julián é letal, tá de sacanagem. Pô. O Julián Álvares, ele não bate 25 gols na temporada. Pô. Peraí, pô. Letal não, ele é esforçado, ele faz pressão ofensiva, ele tem velocidade, ele tem várias facetas interessantes, mas letal ele não é. Letal ele não é. Ah, mas no Atlético de Madrid é complicado. Pô, mas ele fica no mesmo patamar de gols toda a temporada que o Oyarzabal, e o Oyarzabal joga na Real Sociedade. É mais fácil fazer gol jogando pela Real Sociedade que pelo Atlético de Madrid, porque o ataque do Atlético de Madrid termina com mais gols do que a Real Sociedade todo ano.
Então é um jogador que não tem sentido esse amor da torcida do Barça. É a única torcida obcecada pelo Julián Alves, do Barcelona. Relacionaram ele com o Arsenal, cagaram e andaram a torcida. Não, se vier é bacana, mas também se não vier, dane-se. Relacionaram ele com o PSG. Não, se vier é bacana, mas também se não vier, não faz diferença. E é essa obsessão do torcedor e da diretoria do Barça com esse jogador. Eu acho que por parte da torcida é memória afetiva. Ele ganhou a Copa do Mundo ajudando o Messi e ele ganhou um lugar no coração do torcedor que faz com que, a exemplo do que aconteceu com Depou, Dibu Martínez, Coutinho Romero, Otamendi, fez com que ele fosse colocado num patamar ao qual ele não pertence. Da mesma maneira que, como o Lautaro não conseguiu ajudar, ele foi colocado num patamar abaixo do que ele merece. Isso também aconteceu. E no caso da diretoria, eu já acho que virou vaidade. Eu acho que virou vaidade. É uma briga com o Atlético de Madrid para mostrar, vocês não querem que ele venha, mas ele vem, sim senhor. Para mim é uma perda de tempo. Eu já teria desistido há muito tempo, sequer seria a minha prioridade por uma questão de preço e porque eu sabia que a negociação ia ser desse jeito. Quem me acompanha aqui sabe que a gente falou que eu tinha pouquíssima esperança de um final feliz e caminha para que ele não aconteça. E para mim seria um final aceitável a desistência temporada passada, né? Seria desistir temporada passada. Não era um final feliz, mas era um final aceitável. Continuar insistindo, aí já passa de todo o limite da razão. Vejamos, se no final dessa semana ele for anunciado, eu retiro o que eu disse. Eu vou falar, não, realmente, a diretoria do Barça estabeleceu o objetivo, foi até as últimas consequências e conseguiu contratar. Mas, se for até as últimas consequências e não conseguir contratar, é importante que se saiba que essa tal última consequência, essas tais últimas consequências, é prejudicar todo o planejamento de uma temporada em que você tem ainda os seus jogadores importantes no auge. O Rafinha ainda não começou a queda de desempenho. O Yamal e o Cubarsí vêm cheio de confiança, ainda vão evoluir muito, mas vêm cheio de confiança num degrau acima por conta da experiência na Copa do Mundo. Você tem o João Cancelo que deve chegar, o Koundé que já está por aí, que já são, para lateral, jogadores que não devem manter o alto nível por muito tempo mais. Você tem aí o De Jong, que está lesionado agora, o Dani Olmo, que a galera não gosta tanto, mas eu acho um jogador aço. Você tem vários jogadores que estão maduros para dominar o futebol já esse próximo ano. Precisa dar para eles um centroavante que faça gol. Então, que pesem bem o que é ir até a última consequência por um jogador que não é um grande artilheiro, que é muito bom jogador, mas que não é um talento geracional. Que pesem bem. Aparentemente não é o que estão fazendo. E se você quiser discordar, tem gente que... O Julián Álvares tem mais fã na torcida do Barça do que na torcida do Atlético. Pode se manifestar aí, pode discordar de mim à vontade, não tem problema nenhum. Mas a minha opinião é essa, a sua você deixa aí nos comentários.